Então vamos ver aqui a questão de número 6 do caderno amarelo, e eu trouxe a própria prova do Enem dessa vez, nem trouxe a versão do livro, porque eu queria mostrar para vocês uma crítica que eu faço à questão, que é quanto ao tamanho do quadrinho. Eu acho que o INEP pecou nesse aspecto, porque o quadrinho estava bem pequeno na hora de fazer a prova, o cansaço no olhar, apesar de do caderno amarelo ter sido a questão número 6, nem todos os cadernos trouxeram como primeira questão, então nosso olhar já está cansado. E aí eu tenho até uma aluna, Laisa, fica aqui a referência a ela, que disse: Deco, eu aproximei o caderno de provas do rosto e o fiscal mandou abaixar como se fosse uma estratégia para, sei lá, colar, para fazer algum gesto para os candidatos, mas realmente a questão estava pequena, tá bom? Então é uma crítica que merece ser feita aqui. O Enem poderia ter trazido a página inteira aberta em vez de ser em coluna, com essa questão ficaria melhor de visualizar. Então é um texto do Salete, na verdade, M. Marcelo de Salete. Eu procurei aqui a edição do livro que aparece, Cumbi, Marcelo de Salete, da editora Veneta de São Paulo, que trouxe aí em 2018, páginas 10, 11, esses dois quadrinhos para a gente ver, nesses dois trechos que a gente está vendo aí, numerados com 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que o candidato e a candidata não se percam. Então, diz o seguinte, ó. A referência bibliográfica não ajuda tanto assim para a gente, né? Cumbi é uma palavra que a gente não domina, uma palavra do vocabulário de origem afro-brasileira. Então, olha só, a sequência dos quadrinhos conjuga lirismo e violência ao... Então, na nossa sequência aqui de fazer a questão, a gente vai ler o enunciado e ver que o enunciado bem curto pede uma união, né? Ou seja, a sequência dos quadrinhos conjugar é isso, né? Unir lirismo e violência ao fazer o quê? Onde é que nós conseguimos perceber as duas coisas? O lirismo e a violência. Então, vamos ler o quadrinho para ver se a coisa se esclarece. Diz assim o primeiro quadrinho. O Tata contou sobre o Calunga, o mar que não acaba. Calunga, até me lembro de uma música de Maria Bethânia, quem quiser bota aqui no YouTube para ouvir um trechinho. E aí a Macemba, que noite mais funda Calunga no porão de um navio negreiro. Então, a referência ao Calunga, ao mar que não acaba no imaginário afro-brasileiro. Então, o Tata contou sobre o Calunga, o mar que não acaba. Então alguém disse isso, né? Aparece um casal aí, uma mulher com um homem deitado sobre ela, e a gente não sabe ao certo, pelo menos eu consigo ver o balão de onde é que vem a fala, né? Nana, se a gente beber a miçanga e enfrentar o Calunga, podemos ficar juntos lá na outra terra. Então, pode ser esse personagem masculino que está falando. Ele falou no primeiro quadrinho, o Tata contou sobre o Calunga, o mar que não acaba, e ele prossegue no segundo quadrinho. Parece um zoom, né? Parece que a câmera aproximou na linguagem cinematográfica, né? A gente tem um plano mais aberto e depois um plano mais fechado, como se fosse um close, como se fosse um zoom de aproximação. Então, o Tata contou sobre o Calunga, o mar que não acaba. Nana, se a gente beber a miçanga e enfrentar o Calunga, a gente pode ficar junto lá na outra terra. E aí a segunda parte, né, a segunda coluna, vamos dizer assim, do quadrinho, traz o quadrinho número 3, dizendo: longe daqui do trabalho, lá na plantação de cana, a gente vê 3 indivíduos diante de um carro, de uma carroça com cana no fundo. Longe daqui, quer dizer, a gente pode, Nana, fugir desse lugar, ficar longe daqui, longe desse sofrimento, longe dessas coisas ruins. Quadrinho 4, aparecem personagens masculinos olhando, e o quadrinho 5, os pés desses personagens masculinos, e o número 6, as costas marcadas de um trabalhador, longe daqui, longe disso tudo. Então, Nana, vamos fugir, né? Não desse lugar, baby, que seria um lugar caótico, para um lugar paradisíaco, nesse sentido até aproxima da música, mas enfim, não no mesmo sentido. Então, o sentido da música é mais urbano, né? Fugir para um lugar interiorano. Mas enfim, a sequência dos quadrinhos conjuga lirismo e violência quando faz o quê? Então, gente, o grande X da questão, o grande momento da questão é o candidato e a candidata identificarem o que é lirismo, né? Lirismo é uma palavra aqui que vai remeter aos gêneros literários. Eu fiz aqui uma rápida abordagem dos 3 gêneros literários que estão presentes na obra poética, né, de Aristóteles. O nome do livro é Poética, tá? Não é obra da poesia de Aristóteles, mas obra chamada Poética de Aristóteles, que foi um filósofo grego, como nós sabemos, e que lá na sua obra poética definiu aquilo que vinha a ser literatura. Literatura é aquilo que se enquadra em um desses 3 gêneros, ou lírico, ou épico, ou dramático. Tá? Já gravei outras questões aqui falando do gênero lírico, até um tópico que vira e mexe, quem comprar o livro vai ver que tem vários QR Codes na seção de lírico, porque vira e mexe estou gravando uma questão sobre o tema. E o lirismo diz respeito a alguns elementos, como por exemplo a subjetividade da voz que fala, ou seja, há uma confissão, uma exposição de um sentimento.
Outra coisa importante quando se fala do lirismo é que o lirismo remete a elementos musicais. Ele era, o texto lírico era dito ao som da lira, então até hoje quando se fala em elemento lírico a gente pode remeter a uma subjetividade, a uma musicalidade, em resumo bem grosseiro, mas que funciona, a um certo ar poético, a um certo clima poético, tá bom? Então quando a gente fala na questão, ou o Enem fala na questão, em que nós vamos ter que conjugar lirismo e violência, a gente vai ter que ver essas duas, digamos, circunstâncias aí presentes na alternativa verdadeira. Então onde é que há lirismo ao mesmo tempo com uma ideia de violência? Então veja só, a sequência dos quadrinhos conjuga lirismo e violência ao, letra A, sugerir a impossibilidade de manutenção dos afetos. Essa questão é falsa, né? Uma questão bem falsa. Eu acho que é uma questão que não desperta muita dúvida, porque os quadrinhos não sugerem a impossibilidade de manutenção dos afetos. Por quê? Ah, Deco, mas eu não estou vendo afeto. Claro que tem afeto, gente. Os dois primeiros quadrinhos mostram o casal unido, né? O casal numa pose afetiva. Então os quadrinhos não sugerem a impossibilidade de manutenção dos afetos. Pelo contrário, os quadrinhos mostram que, apesar do sofrimento, apesar da violência, os afetos estão mantidos. Então essa questão não tem possibilidade de continuação dos afetos, não vou por aí. Então eu tenho na segunda alternativa os quadrinhos revelando os corpos marcados pela brutalidade colonial. Veja, essa é uma alternativa que poderia despertar muita dúvida nos candidatos e candidatas, porque de fato existe ou existem corpos marcados pela brutalidade colonial. Isso está muito evidenciado quando a gente vê, por exemplo, o quadrinho de número 6. Né? O quadrinho de número 6 deixa bem evidente um corpo marcado pela brutalidade colonial, costas com marcas, né, de violência. Mas eu não posso dizer que os quadrinhos estão indo nessa letra B, no item 6, um lirismo. Eu não acho que, não vejo lirismo na apresentação da violência dos corpos, né, contra os corpos. Então, eu não vejo na letra B a união de lirismo e violência. Eu só vejo na letra B o elemento violência. Não vejo esse elemento poético, esse elemento mais subjetivo, esse elemento mais, portanto, que dá uma margem de amenização à dor, ao sofrimento, tá bom? Então não vou nela por essa razão. Portanto, outra alternativa que eu não marcaria, mas justamente por faltar o elemento lirismo, tá bom? Então eu vou colocar aqui, como é que eu marco isso, né, que tá errado? Porque de fato existem corpos marcados pela violência colonial, mas eu não vejo a presença do lirismo. Então eu vou marcar aqui o revela como errado, só para ficar o controle de que a alternativa está errada. Letra C. Existe uma conjugação de lirismo e violência ao representar o abatimento diante da desumanidade vivida. É o mesmo problema da letra B. Se a letra B não apresenta lirismo, a letra C também não apresenta lirismo. Eu posso até pensar que existe certo abatimento no personagem se eu imaginar que ele está prostrado, né, no colo da amada, que ele está caído no colo da amada. É uma inferência, tá, gente? Isso não é possível de dizer com o que o quadrinho nos apresenta. Mas se eu pensasse dessa maneira, o personagem está ali cansado, descansando no colo da amada, tudo bem, né? Mas isso não vai trazer para a gente a mesma ideia de lirismo. Onde é que está o lirismo na apresentação dessa cena? Tá bom? Então o mesmo problema ali da letra B é o problema da letra C. Eu não vejo nas duas a apresentação de lirismo, mas muita gente deve ter ficado confusa porque lê o lirismo talvez de uma maneira mais, eu diria, desatenta, tá? Então letra D, os quadrinhos acentuam e conjugam lirismo e violência ao acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Veja só, ao falar do Calunga, o mar que não acaba, ao falar da Aniçanga e enfrentar o Calunga e ficar junto na outra terra, na outra, não é no outro lado. Existe um elemento aí de remeter ao mundo ancestral africano. Então existe, portanto, né, uma resistência da identidade, porque eles estão remetendo ao imaginário africano, e isso, portanto, é uma resistência identitária dos povos escravizados, sim, e essa resistência identitária é apresentada de forma lírica. Né, enfrentar o Calunga, ficar junto do outro lado. Lá do outro lado nós podemos finalmente nos amar livremente, sem essa violência. Então existe, né, o lirismo aí está de fato acentuando a resistência identitária
dos povos escravizados que estão resistindo à violência colonial. Então a letra D é uma alternativa para a qual a gente não tem, digamos assim, negativas. Ela é uma alternativa verdadeira, tá bom? Então o lirismo acentua essa resistência identitária contra a violência que sofre os povos, ou que, né, os povos escravizados sofrem, fazendo a concordância aqui correta. E letra E ainda tem. Os quadrinhos expõem os sujeitos alijados de sua ancestralidade pelo exílio. Essa é uma alternativa que tem o mesmo erro da letra A. Então a letra A e a letra E se combinam porque os sujeitos não estão alijados de sua ancestralidade, não. Pelo contrário, eles estão mantendo, eles estão resistindo quanto à sua ancestralidade, tá bom? Então eles não estão excluídos, tá? Alijados é uma palavra, né? Para quem não soubesse talvez o sentido, pudesse a questão ficar um pouco mais complexa. Então a letra A e a letra E estão erradas, independente de qualquer coisa, são questões erradas. A letra B e a letra C não tem lirismo. Então a única letra que consegue juntar lirismo e violência é a letra D, portanto, gabarito letra D, concordando aí, já que o gabarito oficial foi publicado, com ele. Tá? E para quem não sabe, estão abertas as vagas para minha isolada online do Enem, tá bom? Ela começa agora em fevereiro, e se você quer saber mais também sobre ela, lá no Instagram, há informações sobre o tema. Terceiro ano de isolado online, dando conta de todo o programa do Enem, linguagens, obviamente, literatura, artes, tecnologia, língua portuguesa, corpo, educação física, tudo que a prova do Enem traz, estará presente nessa nossa isolada, que começa agora em fevereiro. Valeu? Beijão, tchau, tchau, até a próxima semana com mais uma questão comentada aqui no canal.